Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Mais uma na diária para nossa edificação. Agradecemos ao apóstolo Peterson, pastora Joelma, Ministério Cristo é a Resposta. Aleluias por essa porta aberta para mais uma divulgação do reino de Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Meu coração tem anseio de ver sua glória, enchendo a terra como os rios cobrem o mar, de ver se cumprir na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. Que reguem a terra, que façam brotar as sementes do fruto de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende teu povo que clama, que anseia por ver em seus braços, agindo com poder e graça em nossa nação. Que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação. Aleluias, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Deus de glória, Ele está agindo com poder e graça em nossa nação, amém? Aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 1, você que quer acompanhar a palavra do Senhor. Aleluias, capítulo 1, versículo 2, diz assim, o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Aleluias. Aqui nós temos o profeta Abacuque em suas crises existenciais, vendo a situação da nação como estava. Ele chega diante do Senhor e abre o seu coração. Ele começa a questionar o Senhor. E aí ele diz: até quando, Senhor, eu tenho clamado, eu tenho orado, eu tenho jejuado? E até quando vai ficar essa violência na cidade? Vidas estão morrendo, a violência na cidade, a opressão social, há tanta coisa, tanta maldade. O juízo, ele está sendo pervertido, a corrupção. E ele começa a questionar, colocar ali tudo o que está acontecendo na nação dele. E ele diz que por conta disso, Senhor, a lei ela se afrouxa, nunca sai uma sentença favorável. Parece que cada dia está pior as coisas. E o ímpio ele cerca o justo, aleluias,
e o juízo ele está sendo pervertido. Ele se expõe ali diante do Senhor, tudo que tem acontecido, e não é diferente de mim e de você. Hoje também nós chegamos diante de Deus muitas das vezes com problemas nossos, com situações na nossa casa, com situações na nossa família, no nosso trabalho, e nós colocamos: até quando, Senhor? Eu estou clamando, o Senhor não está ouvindo. Até quando vai ficar essa situação aí? E até pela nossa nação, quantas vezes nós temos orado também e questionado ao Senhor até quando? Muitas das vezes questionamos governos, questionamos administrações, e estamos colocando diante do Senhor. Não somos diferentes de Abacuque, né? Milhares e milhares passaram de tempos aí, e nós estamos clamando e questionando, como Abacuque fez. E o Senhor, ele traz uma resposta aqui no versículo 5 para Abacuque. Ele falou: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Então o Senhor fala para ele: vê aí, Abacuque, vê aí, eu estou realizando uma obra. Ou seja, eu não estou parado, eu estou trabalhando. Você não está vendo, mas eu estou trabalhando. E é assim o Senhor na nossa vida. Não estamos vendo, mas Ele está fazendo, Ele está trabalhando. E aí ele começa a falar com Abacuque. Eu vejo na minha ignorância ele falar: calma aí, Abacuque, sabe o que eu vou fazer? Eu vou suscitar os caldeus, uma nação amarga, uma nação apressada, uma nação impetuosa. Ela não tem misericórdia, ela vai lá e ela pega tudo para si. E eu vou usar essa nação aí. Ela é horrível e terrível, e dela mesma vai sair o juízo. Eu vou usar ela contra a nação de Judá. E ela também, depois ela vai sofrer a pena dela. E aí ele começa ali a revelar para o profeta aquilo que ele iria fazer. Aleluias, glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos clamando por vingança, por uma resposta, por uma situação da forma que nós queremos. Mas o Senhor, Ele tem as formas de trabalhar com os seus. E ali Ele mostra, aqui nessa nação, que Ele vai suscitar um povo pior que aquela nação, para que aquela nação seja corrigida, porque o pai corrige o filho que ama. Então muitas das vezes nós passamos coisas que é o Senhor nos corrigindo, é o Senhor nos chamando a atenção, e nós achamos que estamos sendo injustiçados. Aí começamos a pedir por justiça, começamos a pedir até por vingança muitas das vezes. Só que nós esquecemos que aquilo que nós pedirmos, quando a resposta do Senhor vem, ela nos atinge também, porque nós somos o povo dele. Então quando ele traz a resposta, vem também sobre nós. Tanto pode vir a ira do Senhor, como pode vir a misericórdia do Senhor. Então são causas, são coisas que nós temos que ter o discernimento de saber pedir ao Senhor. E aí o profeta, ele continua questionando. Mais um questionamento ele faz aqui no versículo 12 do capítulo 1 de Abacuque: não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Aí ele começa a falar ali: Senhor, o Senhor é santo, né? Como que o Senhor, sendo santo, o Senhor vai suscitar esses caldeus, vai agir assim no meio desse povo, né? E aí o Senhor continua falando com ele ali. E aqui mais embaixo, aqui no capítulo 2, aí os olhos de Abacuque se abrem, e aí ele muda a forma dele de pensar. Ele toma um posicionamento, ele fala: não, eu vou me colocar diante do Senhor, vou me colocar diante do Senhor, e eu estarei na minha guarda, e sobre a fortaleza eu me apresentarei na torre de vigia. Ou seja, eu vou me separar, vou falar com o Senhor, vou jejuar, vou orar, porque o Senhor, Ele tem livramento. O Senhor, Ele tem algo diferente para fazer no meio dessa nação. E aí me chama a atenção aqui no versículo 13 também, quando ele está questionando o Senhor, que ele diz assim: o Senhor olha para aqueles que procedem aleivosamente e te calas. Ou seja, aqueles que muitas das vezes agem com traição, agem com falsidade, e o Senhor está se calando, Senhor. Ele
ele faz esse questionamento. Mas lá em Provérbios 2:22 nós temos resposta dessa palavra. Diz assim: os aleivosos serão exterminados da terra. Olha só, os traidores, os infiéis, os desleais serão exterminados da terra. Então, para tudo, o Senhor tem uma resposta, assim como teve lá para Abacuque, assim como tem para a minha vida e para a tua vida. Então, não desanime diante dos infortúnios, diante de tudo que tem acontecido no mundo, na tua vida, na tua família. Aqui o profeta aprendeu a viver pela fé. Aleluia, ele aprendeu a viver pela fé, porque aqui no versículo 4 do capítulo 2 diz assim: eis que a sua alma se envaidece e não está reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então nós temos essa promessa. Abacuque, ele viveu pela fé. E lá no versículo 3 nós vamos ver aquele versículo tão conhecido, que depois de tudo isso ele reconhece que o Senhor é Deus, e aí ele faz até uma poesia, que é o que nós adoramos cantar, né? Gostamos muito de cantar: ainda que a terra não floresça, que a vide não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Mas para chegar nesse versículo, para chegar nessa declaração, ele teve que questionar, ele teve que receber do Senhor que viria o juízo. E aí ele questiona o Senhor novamente. Depois ele reconhece que eles têm que estar na torre de vigia. Aleluias. E aí lá na frente ele faz a declaração maravilhosa, né? Ainda que a figueira não floresça. Oh Senhor, que nós também estejamos nessa mesma fé de Abacuque, porque o justo viverá da fé. Então eu e você, nós temos que viver da fé no Senhor Jesus, no que o nosso Pai, o nosso Senhor tem dito nas nossas vidas, tem feito nas nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. E vamos registrar, vamos falar, porque aquele que passa correndo, como diz, com os cuidados do dia a dia, eles têm que ver nós falando, eles têm que ver a gente divulgando o Evangelho, chamando a atenção para que eles venham escutar, para que eles venham aprender, para que na hora certa o Espírito Santo toque e que haja transformação, que haja mudança de vida, assim como ocorreu a mudança de atitude aqui na vida de Abacuque, o profeta, que vem acontecer também na minha vida. Aleluias, na tua vida, em nome de Jesus, amém? Santo é o nome do Senhor, Deus de glória, aleluias. E Abacuque pede lá na frente um avivamento, aleluias, um avivamento. E aí aqui no versículo 14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, aleluias. O muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que regem a terra, que façam brotar as sementes do fruto de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver em teus braços, agindo com poder e graça em nossa nação. Ele está agindo com poder e graça na nossa nação, ainda que nós não entendamos, mas Ele está agindo com poder e graça, amém? Aleluias, na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu físico, Ele age com poder e graça, aleluia. Você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real, e Ele age na tua vida, em nome de Jesus. Creia nisso, declare isso, viva isso, em nome de Jesus.